Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kaique. Eu estou aqui para falar sobre a filosofia. A pergunta que o meu colega me fez. Então é isso aí. Bom, eu me chamo Rian, né? E logo após ele responder a pergunta que eu fiz, ele falar um pouco sobre filosofia, sobre a sua opinião sobre o tema, e ele também vai fazer a pergunta dele para mim. Vamos lá, a pergunta que eu faço para você nesse momento, Kaique, é: qual o papel da filosofia na humanidade? A sua opinião, assim, desde o início que a filosofia começou, né? Qual a sua opinião sobre a filosofia, o que você acha dela e também qual o papel dela, né? Para todo mundo. Claro. Primeiro a gente tem que começar fazendo uma conceitualização. E a gente tem que entender que a filosofia ela começou a surgir lá pela Grécia Antiga. E pensadores como Tales de Mileto, ele queria fundamentar, ou melhor, ele queria explicar a origem do mundo, que era denominada de arquê. Ele queria explicar isso de uma maneira racional. E após ele também temos os pré-socráticos, que antecederam Sócrates, como o nome já está dizendo. E eu destaco dois deles que eu acho muito importantes. O primeiro que era de Parmênides, que ele afirma que a realidade não tem uma mutabilidade, ela sempre permanece da maneira que está. E Heráclito, que é o seu principal opositor, que defende a mutabilidade da realidade, ou seja, ela está em constante mudança. E, por consequência, também temos que entender o que é filosofia. Filosofia, quando a gente separa, filo significa amor ou amizade, e sofia, sabedoria. Então, quando a gente junta esses dois, é amor à sabedoria. E o ato de filosofar faz com que a gente busque a melhor maneira, ou melhor, o melhor sentido para a vida e para as coisas, tendo aquele ato de reflexão. E agora eu acho que já acabou a hora de responder a pergunta, Sim, de certa forma, né? Uhum, É que eu trouxe a contextualização primeiro. Sim. Então, para mim, a filosofia é extremamente importante porque ela transforma o ser humano em um pensamento muito crítico. Então, individualmente falando e socialmente, ela é muito boa. Por quê? Quando falamos do homem de maneira individual, como estou dizendo, conseguimos pensar mais além, conseguimos questionar, que é justamente esse o ato que a filosofia prega. E eu gostaria de trazer até um outro contexto que casa perfeitamente com o que estou falando. Na época da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, durante seu império, ele baniu filosofia e sociologia das escolas. Por quê? Porque ele considerava como matérias perigosas. E isso acontece porque essa disciplina despertam o senso crítico e libertam a mente. E aqui no Brasil, infelizmente, acontece que desprezamos um pouco não, né? Muito a filosofia. Então, é por isso que o próprio povo ainda não abre os olhos para terem um pensamento mais apurado sobre quem eles colocam no poder. Então, eu acho que o papel da filosofia ela é tão importante quanto a religião. Porque quando a gente também fala de religião, a gente pode até descartar, de certo modo, a religião, e eu trago até o Ubermensch de Nietzsche. O que é o Ubermensch que Nietzsche prega? É o super-homem. O homem que superou os limites culturais e sociais que a sociedade impõe. Sim. E ele cria os seus próprios valores. Porque, de fato, ele consegue chegar num ponto em que a sua racionalidade, a sua concepção de realidade fica tão boa que ele não precisa de fatores externos que o influenciem. Sim. Por isso que é um conhecimento racional extremamente revolucionário. Sim. Então é isso que eu fecharia. Pronto. Inclusive, né, como você falou, a filosofia ajudou muito na construção de sistemas, né, éticos e morais, né, ajudando também na compreensão de valores como justiça e bem comuns. Né, como você falou, infelizmente aqui no nosso país, né, a gente falando aqui do Brasil, infelizmente muitas pessoas não têm esse pensamento ainda aberto. Daí a filosofia é tratada como uma submatéria, né, não é nem tratada como uma matéria realmente, porque a galera acha que é uma derivação da história. É sim, mas também tem o seu valor, né, e muita gente não dá o valor necessário que a filosofia tem. E também a filosofia influenciou muito a desenvolver diversas áreas do conhecimento, né? Como a ciência, a política, a arte e também a filosofia ela é dita como a mãe da ciência. Exatamente. Até mesmo o empirismo, que é uma filosofia que ela pratica, ou melhor, ela defende que para podermos confirmar as coisas é necessário testar, ter uma experiência. Então, por exemplo, é o que acontece nos laboratórios, criamos experiências para poder confirmar que tal coisa realmente é verídica. Sim. E é muito importante isso. Agora eu queria que você falasse a sua pergunta para mim, novamente, por gentileza. Claro. A minha pergunta é assim, tem a ver com a religião. Eu posso até dividir em duas etapas. Eu vou primeiro fazer a primeira, né, para você ter uma resposta já preparada. Fechado. Quais devem ser os comportamentos do homem quando ele escolhe uma religião? Porque você dividiu justamente o problema que as pessoas têm para se conciliarem. Então, qual para você seria a postura ideal para o ser humano ser respeitoso e não ter esse debate
de maneira insalubre com as pessoas? Eu acredito que a filosofia é importante, o pensamento racional, né? Além da religião, além da fé, a pessoa tem que ter um pensamento racional, é muito importante isso. E a filosofia prega muito isso ao longo da história, né? Mas como você falou na pergunta que eu fiz a você, e tanto aqui a gente debatendo, muitas pessoas não têm esse pensamento racional da filosofia, até porque não ligam para ter esse pensamento. Ou muitas vezes acreditam ter esse pensamento, na verdade não tem. É apenas uma opinião própria, é apenas uma opinião que ele formou através de outras pessoas que também não têm um pensamento racional filosófico, e isso acaba atrapalhando a opinião própria da pessoa. Eu acredito que é muito importante, como eu falei na primeira pergunta um pouco, é muito importante o diálogo. Né? É muito importante você entender as outras religiões, a mente das pessoas, né? Os pensamentos que aquela pessoa tem sobre a sua religião, seja qual ela for, sobre qual caminho ela segue. Mas eu acredito que o que falta mesmo é um pensamento racional. É um diálogo mesmo, inteiramente, não em conflitos, não em brigas, né, por a pessoa ser de outro tipo de religião ou seguir outro tipo de caminho. Mas sim a pessoa, até mesmo através desse tipo de pensamento, através desse tipo de diálogo, a pessoa pode até mesmo mudar a sua ideia do que ela tinha, né? Tanto a gente quanto a pessoa que a gente está conversando ali. Então, muitas vezes é importante o diálogo. Na sociedade a gente já vê, muitas vezes, quando o diálogo acontece coisas diferentes, mas quando não acontece, acontece coisas totalmente diferentes do que é necessário acontecer. Né? Sobre Jesus Cristo, sobre quem foi, né? Assim, eu falei um pouco sobre o que uma das religiões, né, pensam sobre Jesus como apenas um profeta, né, o lado islâmico mesmo. Sim, verdade. Eles não têm Jesus como um filho de Deus ou como um salvador, eles têm apenas como um profeta, como foi Moisés, né, e como foi outros aí. Né? Então, falando um pouco sobre Jesus, acredito que tanto fontes históricas, Sim, cristãs quanto não cristãs, afirmam sua existência. Como eu falei de Tácito e Flávio, né? sim. Joséfo, que não são cristãos, e também as cartas de Paulo, que são cristãs e que verificam isso. Porque é aquela coisa. Certo dia eu vi um vídeo. Oi, gente. E aí, Opa, quer passar ao vivo? Meu Deus. Tranquilo. certo dia eu havia visto um vídeo de uma moça debatendo com um homem adulto. E ela queria que a comprovação de que Jesus realmente ressuscitou, né? Acho que eu sei qual é esse vídeo. Então, e aí ele fala que o conveniente é que se ela só acreditaria se tivesse aprovação física. Mas existiu naquela época algo que, inclusive, nós entre aspas, não condenamos, mas ficamos mais tristes em saber que muitas das provas que tínhamos antigamente, de povos, nem colocando filosofia e religião, mas a prova histórica, de Exatamente. fato, era distribuída pela oralidade. Exato, não era escrito. Então, por muito se perdeu. Mas muitas figuras afirmaram que viram e conversaram com Jesus. Sim. Então, não tem como a gente afirmar que ele não existiu. Exatamente. E quando falamos de Jesus, principalmente, São Tomás de Aquino até escreve sobre ele em um de seus livros. E Jesus, ele realmente é um perfil tão simbólico que até a psicologia, às vezes, não consegue descrevê-lo com tanta precisão. Porque a espiritualidade de Jesus é uma lógica que os seres humanos não conseguem atingir. A lógica humana não consegue atingir a lógica dos céus. E até a gente sabe, né, que está escrito que a lógica de Deus viria para confundir as coisas loucas deste mundo, né, e as sábias e vice-versa. E a filosofia tem como sim você chegar próximo da espiritualidade, porque querendo ou não, quando você tenta questionar o sentido da vida, questionar a origem de tudo, como eu já falei, o arquê, você acaba vendo que se a gente tenta olhar apenas por nossos próprios olhos humanos, talvez ficamos limitados. E é por isso que existe uma ramificação muito grande na filosofia. Temos as filosofias helenísticas, que são as filosofias que buscam a felicidade. Exato. Temos as filosofias pessimistas, um dos seus precursores é Nietzsche, com seu existencialismo. E aí vem as crises existenciais, a interpretação da realidade de uma maneira um pouco mais melancólica. E isso não significa que está ruim ou está errado a forma como interpretamos a realidade. Porque tudo também depende do contexto em que você está inserido. Sim. Se por acaso você está mais abatido na sua vida atualmente, é mais fácil com que você se identifique com filosofias mais pessimistas e existencialistas. Mas se você é uma pessoa que quer crescer, quer se desenvolver uma virtude humana base pautada na felicidade, você escolhe as helenísticas. O próprio estoicismo, que é uma filosofia que eu gosto bastante e que é muito difícil de praticar, ela é um exemplo disso, porque ela é aquilo que os seres humanos hoje não conseguem aplicar, que é aceitar as coisas do jeito que elas são.
porque não temos como controlar pensamentos de outras pessoas, não temos como controlar o mundo ao nosso redor. Sêneca mesmo, se não me falha a memória, ele mesmo fala que ironia é para o ser humano ficar pensando em planejar o dia de amanhã, sendo que ele não é dono nem de si próprio. Exatamente. Então, quando a gente consegue ver que a racionalidade é um comportamento que está presente na filosofia e também na religião, porque Provérbios foi um livro escrito justamente falando como deveria se portar um jovem. Exatamente. E quando a gente vê também o Novo Testamento, que eu estava lendo Efésios e Atos também, ele mostra que tem um perfil para você para seguir. Tem um perfil de jovem, de adulto, que a gente precisa se portar. Uma pessoa mais calma, uma pessoa moderada. Eles dão uma lista ali, né? Exatamente. Então percebe que, por mais que a religião se pauta na fé, o que seria blasfêmia contra a fé seria se você duvidasse de Deus. Exatamente. Como alguns filósofos duvidaram, né? Mas você vê que a maioria dos filósofos nunca duvidou ou nunca tentou criar uma batalha com Deus. Na verdade, Exato. Eles tentaram buscar um pensamento mais racional, que é realmente o que a filosofia tem que trazer. Que é a comprovação empírica, né? Porque aquela coisa... A gente não vai simplesmente forçar as pessoas a acreditarem em Deus. Aí, entrando na nossa questão mais religiosa, precisamos que elas tenham um encontro com Deus, né? Como a gente costuma chamar. E aí, voltando só para fechar, né? O ponto de racionalidade e fé da filosofia com a religião, eu acho muito normal, inclusive acho belo, a pessoa que desenvolve sua filosofia, desenvolve um pensamento crítico muito bem desenvolvido e que ainda assim consegue entender que a espiritualidade faz parte também do ser humano. Sim.